Gente, agora se vocês me permitem, eu queria passar um pouquinho de tema, falar sobre a questão das provas das avaliações, tudo bem? Pra mim, tudo bem, mano. Então, achei legal colocar essa parte das provas na parte do Duzão, cara, justamente porque a gente já conversou bastante sobre isso antes de debate, né? Sobre a questão das provas não medirem efetivamente o conhecimento da pessoa. Entra basicamente no que a gente falou na parte da decoreba, né? O cara pode decorar um monte de coisa e passar. E que por isso a prova não seria a melhor maneira de você avaliar o conhecimento, né? E aí você teria outras maneiras. Só que ao mesmo tempo a gente tem que parar para pensar se ela é realmente tão ruim assim quanto a gente acaba discutindo, né? Eu queria trazer um pouco dessa discussão com vocês, e principalmente falei do Edu aqui, porque na matemática é meio difícil você avaliar de outra maneira que não seja pelo raciocínio, né? Pela questão de resolução dos problemas que estão na prova, sabe? É mais complicado você falar de um trabalho de matemática até onde eu conheço. Por isso que o Duzão tá aqui para falar justamente sobre esse tópico, né? Porque falar isso com um professor de humanas seria muito mais tranquilo, né? Vocês têm outras maneiras de trabalhar as ciências humanas que não seja uma prova. Agora e para ciências exatas? Acho que a física ainda vai, né? Química, você pode fazer o que a Raíssa fez lá no nono ano, alguns trabalhos práticos, né? De separação de misturas que a gente fez. Ou fazer alguma prova de física experimental. Agora, matemática, cara. O que você tem a dizer, Duzão? Para falar a verdade, assim, parando para analisar, eu fico triste pelo seguinte, porque o cursinho, ele existe, cara, e existe porque fracassou a escola, você entendeu? A escola fracassou. Eu acho que talvez nesse sentido, talvez aquele processo americano seria um pouco mais interessante do ponto de vista de selecionar os alunos que são mais aplicados, os notáveis e tal, através de uma avaliação, na minha opinião, tinha que ter um nivelamento escolar e você a ser avaliado, sei lá, do Fundamental 2 a partir do oitavo ano, até o terceiro, entendeu? Por quê? Porque eu acho que o processo de educação realmente é um processo. Ele não pode ser instantâneo. O cara faz um ano de cursinho, tudo bem que o cara é inteligente, papapá, papapá, né? Vagabundeou, fez, sei lá, nada durante todo o ensino médio, aí chega lá, um cara notável que tem uma capacidade de memória um pouco acima da média, para em um ano, vai lá e resolve e entra, né? Então, assim, nesse sentido, cara, a gente tem que tomar cuidado, né? As provas de vestibulares mais conceituadas, ela tem aí um grau de exigência um pouquinho maior. É o caso da FUVEST, é o caso da Unicamp, é o caso da Unesp, né? Mas eu acho que ainda está faltando, na minha opinião, a própria FUVEST, Unicamp e Unesp terem uma reunião ou conversarem com alguma órgão responsável pelo ensino do ciclo básico ao ciclo médio, para que a coisa tenha uma certa coerência aí, né? Porque de repente você fazer uma prova muito difícil não significa que você está escolhendo os melhores, né? Se você fizer uma prova muito fácil, também você também não está valorizando muito, né? De repente algum aluno um pouco mais notável. Então eu acredito que existem aí a falha também nas duas pontas aí, cara, tanto de quem está fazendo a prova como das escolas que estão preparando o aluno, né? Muitas particulares, por exemplo, usam como uma maneira de atrair o aluno, né, o índice de aprovação no vestibular da FUVEST, mas sei lá, quem falou que a FUVEST talvez, né, é o melhor modelo de prova, né? Por quê? Porque colocou uma questão difícil, né? De repente nem é, né? Acho que do ponto de, assim, eu, né, no meu ver, assim, eu enxergaria aí que a prova da Unesp, assim, seria uma prova até um pouco mais interessante, porque ela tem aí um grau de exigência, ela não chega ao extremo, né? E ela consegue exatamente, de repente, cobrar aquilo que algumas boas escolas estão ensinando, né? Que eu acho que isso é importante. Porque pergunta de rodapé de livro, cara, já acho bobagem fazer esse tipo de pergunta. Porque aí você não está, sabe, medindo conhecimento, está medindo memória do cara, essas coisas aí, né? Então, não sei. Eu tenho algumas ressalvas aí em relação a esses modelos aí tradicionais aí. Passei pela prova da FUVEST duas vezes, tal. Peguei dois modelos de prova diferentes. Eu não sou da época do Enem, não tinha cota, não tinha nada.
também não tinha tanta faculdade assim, né? Hoje não, hoje a gente tem várias faculdades, vocês vão poder fazer faculdade à distância. É importante olhar aí qual é o caminho que vocês vão querer seguir, qual a instituição que vocês vão seguir, eu acho que isso é importante. Concordo aí com quase tudo que você disse, Eduzão. Acho que sobre esse negócio mais da avaliação mesmo, eu vou tomar como exemplo aqui as universidades americanas, mas, pô, eles são referência mundial, né? Você pega as melhores universidades no mundo, a maioria tá lá nos Estados Unidos, principalmente. Porque, meu, a avaliação que eles usam para admissão dos alunos é bem diferenciada. Eles pegam, se eu não me engano, não só as provas, né, que você tem que ir lá fazer os cálculos e tudo mais para passar, mas você tem também que mandar carta de recomendação, se eu não me engano. Você tem que fazer umas redações sobre os seus interesses, o que que você fez no teu bairro que contribuiu, o que que você gostava na sua vida que você fazia de diferente, no que você se interessava. Então ele busca sempre não só essa parte de conhecimento, mas também de quem você é. E Sim. essa parte eu acho muito importante. Esse lance aí do trabalho social, que é o que quem faz isso é a Academia do Barro Branco, né, cara? Que é a pesquisa a respeito da sua pessoa. Eu acho, por isso que eu falei para vocês, eu acho que é importante a gente ter esse tipo de avaliação. Por quê? Cara, se você for olhar, a USP, a Unicamp e a Unesp é uma faculdade para pessoas privilegiadas aí na área da educação. Pessoas que poderiam mudar a situação desse país não vão mudar. Por quê? Porque lá cria-se máquinas de pessoas capazes de ganhar muita grana, o individualismo cresce e cada vez mais a desigualdade vai aumentando, né? Eu, ó, não sou socialista e nem comunista, tá? Mas eu só acho que, né, você pega lá os grandes caras da medicina, da USP, tal, tá? Um ou outro tem uma colaboração muito grande social. Mas uma boa parte deles vão acabar ficando milionário lá e cada um vai cuidar da sua família, papapá. Eu acho que nesse sentido é um pouco ruim, né? Por isso que eu acho que era importante ter essa avaliação que você colocou, Enzo. A gente podia colocar isso aí também, você entendeu? Porque aí, assim, eu apesar de ser do cursinho, né, o cursinho para mim é um câncer. Por quê? Porque o cursinho é exatamente o remédio daquele aluno que muitas vezes não teve uma educação boa por N motivos, ou também daqueles alunos que realmente levaram, né, no carnaval toda a formação escolar. É uma pena. O que você falou sobre a elaboração das questões, eu acho que uma das diferenças das provas boas tá aí, né, cara? Porque você cobrar um monte de exercício mecânico entra exatamente naquela questão da decoreba. A decoreba é a resposta para esses exercícios mecânicos. De novo, não justificando, mas sim compreendendo, né? Então, você usa fórmula, você só troca a posição das letras, né? Em vez de você falar que F é igual a MA, você fala que A é igual a F sobre M e manda um monte de exercício assim, cara. Então, essa prova realmente não mede conhecimento. Mas agora quando você pega aquela questão mais elaborada, que você coloca, primeiro, contextualiza, conta uma história, deixa implícito o que significa o acontecimento da questão, né? E como que o cara vai tirar um conhecimento lá de trás para poder resolver isso. Por exemplo, acho que uma questão que a gente fez ano passado de física, ela era de dinâmica. E aí, o que normalmente que a gente pensa, né? Pronto, a gente acabou de estudar a parte de cinemática, acabou a cinemática, sabe? Sorvetão, Torricelli, tudo isso fica pra trás. Vamos estudar agora só os vetores. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Os alunos pensam, né? Porque mudou o nome, não uso mais nada. Só que Sim, não, né? Mecânica, ela se divide em cinemática e dinâmica. Na verdade, é um estudo da mesma coisa. Então era um sim, exercício que a gente tinha que fazer o estudo das forças que atuavam num bloco quando um trem ele freava e depois você tinha que calcular a velocidade que ele chegava no final, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então você precisava descobrir qual que era a força resultante para achar a aceleração, para ir colocar na fórmula de Torricelli para resolver a questão. Me pergunta se alguém sim. acertou a questão. Porque a gente, Então, né? as pessoas ficam muito presas aí à formulinha, né? A FUVEST é dura nesse sentido, porque ela pegou e ensinou essa parte da dinâmica, toda a escola ensinou, e aí de repente ela coloca uma questão lá que tem uma toalha sobre a mesa, né?
e uma parte da toalha está caindo, né? E ele quer saber qual é o mínimo da toalha que tem que ficar para a toalha não escorregar totalmente, né? Aí, sei lá, o cara dá uma harmonia para você, peso igual a massa vezes a gravidade, entendeu? Força resultante é a massa vezes a aceleração, beleza? Você tem todas as formulinhas lá. Mas se você não tiver o conceito de que quem está segurando aquela desgraça é a força de atrito, né? E é por isso que ela não vai escorregar e papapá, você entendeu? Então, assim, tem esse lado aí, né? A parte de como é exigido o conhecimento. Nesse sentido, cara, a prova da FUVEST, Unicamp e Unesp, elas são boas. Por quê? Porque elas, assim, não ferem, né, a parte do conhecimento, né, e montam aí, de certo modo, a prova com um grau de responsabilidade muito grande. Mas também tem aí, por isso que eu falei para vocês, né? A educação em si, teoricamente, cara, ela é mesmo uma particular, cara, ela tinha que ter um limite X de lucro. Porque senão o que acontece, cara? Tem muitas provas que vocês vão olhar aí, cara, que, pô, cara, você escreve uma redaçãozinha para Gisele Bündchen e já tem a sua vaga garantida. Como assim, cara? Escrever uma redação para Gisele Bündchen? Qual é o sentido disso daí? Você entendeu? É captar dinheiro? Você entendeu? Então, assim, eu iria até além, né? Eu acho que as provas, no geral, né, das faculdades tinham que estar niveladas de uma maneira um pouco mais igualitárias, assim, não podia ser tão diferenciado, não. Tinha que estar tendo um mesmo nível de exigência, né? Porque senão eu sou obrigado a escutar aquela frase lá, né, que muitos alunos, né, falam, né, não sei se é para justificar alguma coisa, mas quem faz a faculdade é o aluno. Fato, quem faz a faculdade é o aluno. Só que se você entra na faculdade muito ruim, cara, acho que nem o próprio aluno bom consegue, né, ter essa transformação tão imediata. Ah, mas eu conheço um amigo lá que conseguiu. Aí é notório saber, cara, não tem como, cara, entendeu? A exceção não pode ser a regra, né? Mesma coisa o Joesley, né? Você acha que todo mundo vai ser igual o Joesley porque estudou? O Joesley nem estudou, cara, fez ensino médio e ele é esse cara extremamente capacitado. Quantas pessoas a gente vai conseguir produzir com conhecimento igual dele aí que ele foi adquirindo aí durante o tempo sem ter a formação acadêmica? Então, eu diria que as faculdades que têm essa intenção de formar boas pessoas também tem que ter um nível de qualidade de seleção um pouco melhor, né? Não dá para ser uma coisa assim tão jogada, assim, simplista, só pensando no ponto de vista econômico. E a educação de base tem que estar lá, hein, Edu? Já deixa eu falar, Pereira. A educação de base tem que estar lá, para que todo mundo tenha capacidade de acessar uma faculdade dessa, né? Para que não fique só pro cara que tem dinheiro para bancar uma escola boa, pro filho entrar nessa faculdade e entrar nos mesmos problemas que a gente já debateu aqui, né? O cara tem dinheiro, consegue entrar na faculdade boa, continua rico e o pobre que estudou na escola pública nem faculdade faz, se é que vai terminar o ensino médio ou fundamental. Sim. Sobre as provas que vocês estavam falando, eu acho que o real problema da aplicação de provas é muitas vezes a importância que as escolas dão para ela em relação às outras entregas dos alunos. Então, por exemplo, às vezes você passa um trimestre inteiro desenvolvendo um trabalho que para você foi muito produtivo e ele é menos valorizado do que uma prova de 5 questões, por exemplo. Eu acho que é importante sim um método de avaliação de provas, método de avaliação de provas, desde que ele seja muito bem montado, como vocês bem apontaram aí. Porém, vamos considerando, por exemplo, o ensino de direito, o aluno que consegue decorar todas as normas e princípios e aplicar na hora da prova, pode ser que na hora que ele vá precisar utilizar, por exemplo, na argumentação, ele não saiba desenvolver porque ele está muito acostumado na teoria ali, na resposta, na escrita, etc. E às vezes você fugir disso é importante para capacitar o aluno realmente na vida real, porque apesar da gente aplicar os conceitos que a gente coloca na prova na vida real, não vai ser uma prova que a gente vai fazer que vai garantir o nosso trabalho, por exemplo.
Aí tem duas vertentes aqui. Uma parte eu concordo com você, né? Porque eu acho que tem que ter aí a prática para você colocar. Mas por outro lado, também a própria faculdade tem que ter essa mudança, viu, Pereira? Porque eu vejo a USP assim, né? O curso de economia da USP, por exemplo, né? Ela é extremamente conservadora, muito, né? De caráter histórico, filosófico, tal. Cara, só que você não vai entrar na empresa e ficar filosofando, né, cara? Então, talvez de repente aquele modelo que a GV está colocando, né, de economia, né, o problema é o preço, né, mais de 5 pau ou 5 pau, não sei, que é uma coisa mais, né, aplicada, mercadológico, tal. Aí sim gera um pouco de interesse, né, cara? Porque, pô, é legal saber história, é importante saber história, mas ficar discutindo lá a economia de Adam Smith, de não sei quem, bababá, bababá, ficar um trimestre lá ou um semestre discutindo coisas assim muito, eu não sei se esse é o grande caminho. Eu acho que a gente tem que estudar a história, né, o passado, para a gente conseguir entender o que está acontecendo no presente e a gente, né, tentar, na medida do possível, errar menos no futuro. Mas eu acho que a gente poderia ter abordagens assim um pouco menos filosófico. Eu acho que poderia ser, do ponto de vista da aplicação daquela época, aqueles conceitos não só como uma simples história, mas sim de uma maneira aplicada, mostrando aqueles resultados como, né, que seriam incompatíveis nesse momento de hoje ou no momento futuro. Né? Então, assim, a faculdade precisa mudar também, viu? A USP, nesse sentido aí, ela vai ter que repensar também, cara. Porque a grande vantagem que a USP tem em relação às outras faculdades hoje, eu só enxergo que é o modelo de seleção. Aí você fala, mas a seleção não é boa, mas é uma seleção dura. Então faz com que, na maioria dos alunos que entram, são alunos com uma qualidade, pelo menos ou na média, um pouquinho acima da média, né? Então eles acabam se tornando autodidatas, eles são diferenciais aí para o prosseguimento aí de surgimento aí de novas frentes de trabalho, né? Coisa que de repente uma faculdade mais simplista de repente não consegue produzir tanto, por quê? Porque o aluno que foi selecionado com conhecimento um pouquinho mais raso, né? Então, de repente, ele não tem aí tanto sagacidade aí para poder buscar aí caminhos assim arrojados. Ô, Duzão, o que você falou agora Hum. da parte de economia, eu achei muito legal, cara. Eu acho que ela entra justamente na questão que a gente tá falando agora, um pouco de ciência pura e engenharia. Eu acho que as duas partes são importantes. Essa parte mais filosófica e mais pura, ela cai exatamente naquela questão da ciência. O cara tá estudando a parte do Adam Smith lá atrás, porque economia é isso, né? Tem hora que você vai pro liberalismo, depois você vai pro Keynes, depois quando um quebra você vai pro outro, entendeu? Você fica sempre alterando os modelos. Os modelos não funcionam para sempre. Então essa parte teórica de criação de sistemas, de pensamento, ela é muito importante. E, consequentemente, vai servir como base para a galera que estuda a economia atual, mas da GV, né, que você falou agora. Que o cara tá entendendo o que está acontecendo no mercado agora, tá tendo uma formação mais para economia, macroeconomia, esse tipo de coisa, né? Não a parte mais teórica. Então eu acho que entra um pouco nessa questão de ciência pura e ciência aplicada. Porque os dois conhecimentos são muito importantes, eu acho. Não, não, então, Edu, eu também acho, mas assim, o que eu acho é que você não pode bater só de um lado só, você Com entendeu? certeza, é verdade. Porque assim, eu sou favorável de que o aluno tem que aprender a teoria, você entendeu? Só que eu acho que o aluno também tem que enxergar isso sendo aplicado. Então você não pode, na minha opinião, colocar um curso só de caráter filosófico e manter ele dessa maneira. É lógico que um aluno da USP saindo de economia, ele vai ter um bom desempenho no mercado, né? Só que a prática, de repente, dele vai ser muito mais dolorosa do que o cara que vai sair da prática da GV. E a GV não deixou de ensinar a parte teórica para eles ou a parte um pouco mais filosófica. Só que a GV, por exemplo, o modelo de formação deles é aquele modelo canadense lá, né? E ele joga a maneira invertida, ele dá a situação, o problema, o aluno vai ter que resolver, entendeu? Já não é aquela situação passiva, que é o modelo da USP ainda, né? O professor fala, né?
A bunda dele olha pra você e ele fica na lousa. Pá, 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 pá. Entendeu? Entendeu, não entendeu, o problema é teu. Aí você tem a biblioteca pra você aprender. É simples assim, cara. Entendeu?